Oi pessoal, eu sou o professor Ayrton e agora a gente vai dar início à segunda parte da nossa aula 0, que é uma revisão do que a gente estudou ano passado, certo? E a resolução de algumas questões que foram passadas para vocês. Então, nessa segunda parte, a gente vai trabalhar o conceito de área de retângulos e de triângulos, ângulos complementares e suplementares, classificação dos triângulos e dos paralelogramos. Então, perceba que isso aqui que a gente vai falar é basicamente matemática 2, o conteúdo de matemática 2 que foi trabalhado durante o ano de 2020, tá? Lá no 7º ano. E que vocês vão precisar para dar início ao 8º ano, certo? Facilitando assim a aprendizagem de alguns conceitos. E para iniciar, certo? Para dar início à nossa aula, a gente vai começar a falar sobre a área dos retângulos, certo? Que é bastante simples. A área, especificamente, ela fala sobre a parte interna de uma determinada figura, certo? De uma determinada região. É a região interna de uma figura, certo? Ou seja, ele quer saber essa região interna aqui, ó, quanto que ela vale, certo? E como é que eu faço isso? Bom, cada figura vai ter a sua característica. No caso dos retângulos específicos, para a gente descobrir a área, a gente vai ter que fazer base vezes altura, certo? Onde a minha base, ela vai estar aqui embaixo, né? Isso aqui vai ser a base. E a altura vai ser essa lateralzinha aqui, ó. Certo? Ou seja, que ela vai da base até o topo. E aí, com essas medidas, eu consigo descobrir a região interna da minha figura, certo? Eu consigo descobrir a área. Nessa situação, onde eu tenho um retângulo, onde a base é 10 e a altura é 6. Qual que vai ser a área dessa figura? Bom, eu vou ter que fazer base, que vai ser 10, vezes a altura, que vai ser 6. Logo, a minha área vai ser 60 centímetros quadrados, certo? O que que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver quadrados pequenos, certo? Onde eles tenham 1 centímetro de lado, certo? Eu tenho quadradinhos pequenos com 1 centímetro de lado, certo? Eu consigo colocar 60 deles aí dentro, tá? É basicamente isso. É o quanto cabe dentro daquela região. Esse é o conceito de área, tá? A fórmula para a gente descobrir a área de um retângulo é base vezes altura, tá bom? Os triângulos, certo? Eles mudam um pouco de figura, mas eles seguem o conceito que a gente acabou de ver. Por quê? Vamos pegar esse primeiro triângulo aqui, certo? Eu tenho aqui um triângulo, ele é retângulo, certo? Que ele tem 90 graus em um dos seus ângulos. E eu tenho aqui 5 centímetros na base e 3 centímetros de altura. Como eu faço para descobrir a área desse triângulo? Bom, primeiro a gente vai ter que perceber uma coisa, certo? Perceba o seguinte, ó. Esse triângulo, ele é basicamente metade da área de um retângulo, certo? Que a gente acabou de ver, ó. Eu tenho metade aqui e eu tenho a outra metade aqui, certo? Dessa forma, se eu calcular a área desse retângulo inteiro, certo? Desse retângulo aqui, ó, e dividir por 2, eu vou estar conseguindo encontrar essa área aqui, tá bom? Essa área desse triângulo. Então, vamos fazer isso, ó. Eu vou descobrir a área do retângulo, que é base vezes altura, certo? E como eu só quero essa metade, eu vou dividir ela por 2, certo? Feito isso, a gente encontrou a fórmula, certo, da área de um triângulo, tá? Como é que eu consigo saber a região desse triângulo, a região interna? Basta eu descobrir base vezes altura e dividir por 2. Professor, mas isso só vale para esse triângulo específico? Não, tá? Isso vale para qualquer triângulo, ó.
Esse outro triângulo aqui, digamos que tenha 5 centímetros também de base, e a sua altura, perceba que é a mesma que do outro. Então, a altura aqui vai ser 3 centímetros, tá? Vamos calcular a área dos dois agora. No triângulo número 1, eu vou ter o seguinte. A área vai ser 5 vezes 3 dividido por 2. 5 vezes 3 dá 15, dividido por 2 vai ser 7,5 centímetros quadrados. Certo? Então, essa daqui é a área do triângulo número 1. Do triângulo número 2, certo? Que é esse aqui, ó. A área. A minha base é 5. A minha altura é 3. E, segundo a fórmula, ele diz que eu tenho que dividir isso por 2, certo? Então, quando eu fizer aqui, ó, vai dar 15 dividido por 2, 7,5 centímetros quadrados também, certo? Ou seja, para qualquer triângulo, essa fórmula aqui, ela vai servir, certo? Para você encontrar a área desse triângulo, tá bom? Mas, agora que a gente falou um pouquinho sobre área, vamos lá para a atividade, que tem algumas questões que falam sobre esses conceitos. Na questão 2, certo? Lá do questionário, que está marcado como 4, a gente tem a seguinte pergunta. Sara tem um terreno triangular para plantar flores. Para saber quanto de semente precisa comprar, primeiro ela precisa descobrir a área que tem disponível. Ajude-a a descobrir a área dessa região. Então, ele me dá aqui esse terreno, certo? Triangular. E ele me dá as 3 medidas, certo? Ele me dá essa de A até B, que é 8. Aqui essa lateral é 6. E esse maior aqui é 10, certo? Qual é o problema, entre aspas, dessa figura? Ela não está apresentada do mesmo jeito que essa primeira aqui. Porém, elas são bem parecidas, ó. Enquanto a minha primeira, ela estava desse jeito, certo? Com ângulo de 90 aqui. A minha segunda, lá da questão, estava dessa forma, certo? Aqui era 8, aqui era 6 e aqui 10. Só que se eu virar ela de ponta cabeça, certo? Pegar essa parte aqui e levar para baixo, ela vai ficar desse jeito, ó. Certo? Então, perceba que a gente só manipulou a imagem para ela ficar de um jeito mais confortável para a gente, tá? E aqui, com base nessas imagens, como é que a gente pode proceder, certo? O que a gente pode fazer? Perceba aqui que minha base é 8, minha altura é 6. Esse 10 aqui eu não vou usar, tá? Eu só preciso da base e da altura, tá? Para descobrir a área, eu faço base, que é 8, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Essa multiplicação vai dar 48, que dividido por 2 vai ser 24. Aqui ele não especifica a medida, né? Mas eu sei que é metros quadrados. Tá? Logo, aqui o item A, 24 metros quadrados. Tá bom? Então, para eu encontrar a área de um triângulo, basta eu pegar a base, que é aqui essa parte superior, e multiplicar com a altura e dividir por 2. Na questão seguinte, ele fala o seguinte. João começou a vender brigadeiros no sinal e precisa de embalagens novas. Ele encontrou na internet o modelo abaixo e gostaria de saber quantos brigadeiros cabem dentro de uma embalagem dessa. Ele está na internet e ele não tem a embalagem para medir, né? Então, ele quer saber quanto cabe dentro dela. Sabendo que o brigadeiro ocupa uma área de 10 centímetros quadrados, quantos brigadeiros cabem dentro dessa embalagem? Então, perceba que a gente tem duas situações. Primeiro, a gente tem que encontrar a área e depois saber quanto cabe dentro dessa área, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui que a minha base é 20 e minha altura é 6.
Bom, para descobrir a minha área, basta eu fazer base, que é 20 vezes a altura, né? Só isso. Então, 20 vezes 6 vai me dar 120 centímetros quadrados, certo? Se a caixa tem 120 centímetros quadrados e cada brigadeiro tem um total de 10 centímetros quadrados, certo? Bom, se eu botar 1, vai ocupar 10. Se eu botar 2, 20. Se eu botar 12, certo? Eu vou ter os 120 centímetros quadrados ocupados. Logo, cabem 12, item B, certo? 12 brigadeiros. Agora, a gente vai falar sobre o conteúdo de ângulo complementar e suplementar, certo? Esse conteúdo ele é bastante simples, certo? Onde eu tenho que os ângulos complementares, eles somados vão formar 90 graus, certo? Então, eu tenho aqui a representação geométrica, onde eu tenho dois ângulos, esse de 25 e esse que eu ainda não conheço. Mas como eu sei que eles vão formar 90 graus, certo? Basta eu pensar quanto eu preciso nesse ângulo aqui para fechar os 90 graus. Eu preciso de 65. Logo, o complementar de 25 é 65, certo? É basicamente isso. Não tem muito segredo. Já o suplementar é a mesma lógica, só que eles juntos vão formar 180 graus. Logo, para eu fechar 180 aqui, ó, o suplementar de 120 vai ser 60 graus, certo? É basicamente essa a lógica por trás dos ângulos complementares e suplementares. Bom, e como é que a gente pode aplicar isso numa questão? Bom, a gente tem aqui a próxima questão que fala o seguinte: ângulos complementares, quando somados, formam 90 graus. Já os suplementares, quando somados, formam 180 graus. Sabendo disso, marque a opção verdadeira. Então, ele traz aqui 4 afirmações e ele quer saber qual delas é verdade. Então, temos aqui um ângulo de 40 graus e ele diz que o complementar dele é 60 graus. Bom, se eu colocar 60 graus aqui, vai formar quanto? Vai formar 100 graus, né? 100 graus não é nem complementar, nem suplementar. Que para ser complementar tem que formar 90. Ó. Foi o que ele falou aqui. Ó. Complementares formam 90. Então, se forma 100, não forma nenhum nem outro. O complementar dele é 40. Novamente, vai fechar 80, que não é nenhum e nem outro. O suplementar dele é 140. Se eu completar com 140 aqui, vai fechar 180 graus, né? Então, está correto. Essa opção C vai ser um suplementar, certo? Ou seja, vai formar 180 graus. E só para encerrar aqui, ele diz que o suplementar dele é 100, então está errado, vai formar 140, não forma nenhum nem outro, tá? Então, essa é a resposta item C. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos triângulos, certo? E a classificação dos triângulos, ela tem dois tipos, certo? Quanto aos lados, que é o que a gente vai falar agora, e quanto aos ângulos, certo? Quanto aos ângulos, a gente tem triângulos retângulos, temos triângulos agudos, obtusos, certo? Onde cada um vai ter sua característica. Mas, nessa aula, a gente vai falar especificamente quanto aos lados apenas. Existem três tipos. A gente tem os equiláteros, que tem os lados iguais, ou seja, todos os lados têm a mesma medida, certo? Se esse é 2, aqui também é 2, aqui também é 2, certo? Todos têm o mesmo tamanho de lado, certo? Esse é o triângulo equilátero. No isósceles, a gente tem um triângulo onde apenas dois dos seus lados são iguais. Então, se aqui é 5, por exemplo, aqui é 5, e esse de baixo é qualquer outro valor diferente, certo? Para ele ser isósceles. E o escaleno tem todos os seus lados diferentes. Então, digamos que aqui é 10,
aqui é 8 e aqui é 9, certo? Então, esse é o conceito de triângulo escaleno, certo? Bom, dito isso, vamos aqui para as questões. Última questão. Na classificação dos triângulos, apenas um tem todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. Que triângulo é esse? Bom, como a gente não falou sobre ângulos, mas a gente falou sobre lados. E o único triângulo que tem todos os lados com a mesma medida, certo? Com o mesmo tamanho, é o triângulo equilátero, certo? Ou seja, item A. Os escalenos são todos diferentes. O retângulo fala apenas sobre o seu ângulo, certo? Não fala sobre os seus lados. E os isósceles só tem dois lados iguais, certo? Então, a resposta aqui é o item A. Já na classificação dos paralelogramos, certo? Primeiro, eu quero diferenciar o que é paralelogramo e o que é trapézio, certo? Os dois são quadriláteros, ou seja, os dois têm 4 lados. Só que tem uma coisa que diferencia eles, certo? O paralelogramo, ele vai ter os seus 4 lados paralelos, certo? Em pares. Ou seja, o que isso quer dizer? Esse lado aqui é paralelo a esse lado, certo? E esse lado aqui da esquerda é paralelo ao da direita. O que significa paralelo? Significa o seguinte, ó, que a distância entre esse lado e esse outro vai ser a mesma em qualquer ponto que você pegar aqui, ó, certo? Em qualquer ponto. Isso também implica dizer que se eu continuar esses lados aqui, ó, infinitamente, certo? Ou seja, essas retas nunca vão se cruzar, certo? Já no trapézio, perceba que eu só tenho dois lados paralelos, ó. Seguindo aquele mesmo conceito, se eu continuar com eles aqui, ó, eles nunca vão se tocar, certo? Eles vão continuar como se fosse um trilho de trem. Já esses dois da lateral, ó, perceba que se eu continuar com eles aqui, ó, uma hora eles vão acabar se cruzando. Continua aqui, ó. Uma hora eles vão se cruzar, tá? Então, esses dois lados da lateral aqui do trapézio, eles não são paralelos por essa característica. Eles acabam se tocando quando você prolonga eles. Dito isso, vamos falar agora especificamente dos paralelogramos. Nós temos 3, certo? Temos o retângulo, certo? Onde ele vai ter seus 4 ângulos retos. Essa é a característica do retângulo. Claro, além de ter seus lados paralelos, em 2 em 2. Temos o losango, onde os 4 lados vão ter o mesmo tamanho, certo? Então, esse aqui é 2, todos os lados são 2. E temos o quadrado, que ele junta a característica dos dois anteriores. Ou seja, ele tem os 4 ângulos retos de 90 graus, seus 4 lados têm o mesmo tamanho, certo? Então, a gente tem esses 3 tipos de paralelogramos, tá? O trapézio também vai ter seus tipos de trapézio, só que a gente não vai se ater a esse fato agora. Bom, vamos lá no questionário ver se a gente consegue resolver a questão com esse conhecimento que a gente acabou de ver. Pergunta: quais desses quadriláteros não é um paralelogramo? Então, um retângulo é um paralelogramo? Sim, né? A gente acabou de ver que sim. O trapézio é um paralelogramo? Não, né? O trapézio ele é totalmente diferente de um paralelogramo, porque ele tem 2 lados que não são paralelos. O quadrado é e o losango é também, tá? Então, a resposta aqui, qual não é um paralelogramo? Item B, trapézio. Beleza, gente? Então, essa foi a aula, certo? Essa foi a segunda parte da nossa aula. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Espero vocês na próxima. Valeu!